Olá pessoal, mais um vídeo de opinião sincera neste canal. É uma série que eu faço dando a minha opinião sobre equipamentos de som vintage, equipamentos de som antigo, né? Peças de equipamentos de som antigo. Bom, se você não conhece esse canal, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamento fabricado nos anos 70, nos anos 80, nacional, importado. A gente faz comparativo, lives com bate-papo, compra de equipamento, venda de equipamento, opinião sincera, que mais? Demonstração de equipamentos. Então, se você tem interesse nesse tipo de equipamento, em conhecer um pouco mais esse tipo de equipamento, inscreva-se no canal e ative o sininho, ok? Então hoje a gente está aqui com a opinião sincera sobre a XP2. XP2 é um toca-discos lançado pela Gradiente para compor a linha Exotec, lançado lá em 84 por essa marca, linha top, né? Um equipamento top de linha, lançado pela Gradiente nos anos 80. Então vamos lá. Vamos ver a minha opinião sincera sobre a D35, quer dizer, a XP2. Vamos lá. Então é isso, como você viu aí, a brincadeira que eu fiz é uma leve história, né? Infelizmente a Gradiente acabou utilizando alguns equipamentos que ela já tinha à disposição e introduzindo na linha Exotec, né? Então pegou alguns equipamentos, mascarou ela, colocou alguns opcionais, algumas coisas assim e lançou na sua linha top de linha. Então pegou um equipamento antigo que ela já tinha, que ela já existia e simplesmente deu uma mascarada. Essa é a realidade. Depois ela lançou um toca-disco melhor, já fiz um vídeo comparando esse toca-discos top com o que veio depois, vou deixar aqui na descrição. E também eu não vou ligar esse equipamento, você não vai ouvir ele, não vai ver as funções dele, nada. Só vou falar um pouco aqui sobre ele. Então se você quer escutar esse equipamento funcionando, tocando um disco inteiro e uma demonstração completa dele, eu vou deixar dois links aqui na descrição para você assistir isso aí, essa demonstração e ele tocando também, vou deixar aqui na descrição. Aqui mais são a minha opinião. E a minha opinião normalmente eu coloco pontos positivos e pontos negativos. Então vamos lá, vou dar uma breve descrição do toca-discos. Um toca-discos Direct Drive. Se você tem um sistema Direct Drive, você tem um sistema quartzo também, né? A gente tem um braço reto, ok? Um borrachão de espessura grossa. Aqui a tampa, infelizmente, essa tampa aqui já é uma tampa paralela, já é uma réplica, mas ele vinha com uma tampa fumê assim, só tinha aqui escrito Gradiente e tudo mais, tem algumas diferencinhas. Que mais? A parte de acionamento do toca-discos a gente tem aqui na frente, a gente tem uma regulagem de anti-skate, uma regulagem de contrapeso, então um toca-disquinho bem legal. Mas vamos aos pontos positivos desse toca-discos, na minha opinião, primeiramente. Primeiro ponto positivo é um opcional que vinha no XP2, que não vinha no seu, digamos assim, no seu pai, que era o D35, que era um cabo banhado a ouro. Então a Gradiente foi lá e introduziu um cabinho melhor, tal, para agradar um público diferenciado. Então colocou, né, porque a linha Exotec seria a top de linha, seria um equipamento totalmente novo, diferenciado. Então colocou um cabo banhado a ouro, com pontas banhadas a ouro nesse equipamento aqui. Então esse é um ponto positivo. Infelizmente esse meu exemplar ele já perdeu isso, porque com o tempo esse cabo acaba quebrando e tudo mais. Então, mas ele vinha assim com um cabo banhado a ouro, tá? Outro ponto positivo era uma opção de cápsula, né? Então ele já tinha uma cápsula melhor. Como era um equipamento para ser top de linha da época, esse equipamento era o toca-discos top numa certa fração. Assista o vídeo que eu já fiz de demonstração dos dois toca-discos. Numa certa fração de tempo ele era o top de linha. Então vinha com uma cápsula melhor. Então uma opção não, né? Na verdade acho que era de fábrica mesmo vir com uma cápsula moving coil, que o pré dessa linha tinha uma opção de conexão para esse tipo de cápsula, então ele vinha assim com uma cápsula melhor. Isso era um ponto positivo, uma cápsula diferenciada que não era comum em qualquer toca-discos. Outro fator legal aqui desse equipamento, bacana, é que ele tem esse borrachão espesso e liso, né? Isso aí são teorias, tá? Então quer dizer o que? Com um borrachão espesso e liso você evita de ter algum acúmulo de ar entre o disco e o borrachão, fazendo com que ele grude aqui no borrachão e não fique às vezes flutuando por um bolsão de ar que possa ficar embaixo. Inclusive ele vem com um acessório também, que eu já vou falar mais para frente, é um ponto positivo. Então o borrachão sim é um ponto positivo diferenciado desse toca-discos. Outro ponto positivo, mas é básico, o D35 também é um sistema Direct Drive. Direct Drive é um sistema que o motor está aqui, direto, e girando o prato direto, tá? Então ele Direct Drive é um toca-discos um pouco melhor.
Apesar de que o que veio depois dele e é superior a ele ser bell drive. Você não sabe o que é bell drive, direct drive? Vou deixar um vídeo aqui explicando que um é com correia e o outro que é motor direto, ok? Mas sim, o direct drive, se você for pôr na balança mesmo, ele tem as suas vantagens, ele tem suas desvantagens. O bell drive tem suas vantagens e suas desvantagens, mas o direct drive sim, eu acho que é melhor, é um ponto positivo sim do toca-discos. Outro ponto positivo é um sistema de quartzo, né? Então o que acontece? Qualquer direct drive, você pode ter direct drive, ele tem o pitch, é um ponto positivo que eu vou falar, mas ele tem um sistema que você pode diferenciar. Então você pode utilizar ele com o pitch acionado, então você pode fazer com que você faça uma variação de rotação aqui manualmente pelo pitch, ou você trave ele no quartzo. Então um quartzo que vai fazer com que ele fique com a rotação correta. Isso é uma coisa bem legal. Então você pode simplesmente passar para o pitch control, e aí você fazer a tua regulagem, ou você deixar com que o quartzo trave a rotação do teu toca-discos e não tem influência nenhuma. Então, o equipamento que não tem essa função, às vezes o que acontece é que o pitch control pode dar algum problema no potenciômetro, pode ficar variando, né, conforme a idade do equipamento, e aí você, às vezes você está lá, o pitch está um pouco mais baixo, tem que vir regular. Às vezes você está lá, ele está um pouco mais alto, tem que vir regular, tem que ficar regulando toda hora. E essa é uma vantagem desse toca-discos, um ponto positivo. Você pode acionar o pitch ou desacionar o pitch, e isso é um ponto positivo dele. Bom, um outro ponto positivo que veio nesse toca-discos, comparando com os que são mais simples, né? Com a linha B principalmente, quando você tinha uma tampa inferior de madeira, um pé colado direto à tampa, aqui não, aqui você tem uma tampa de um tipo de plástico, não sei exatamente qual é o material, mas é um material que pode ser que transmita menos vibração, então ele tem uma qualidade do material que é feito, não é simplesmente uma chapa de madeira de MDF, acho que era, e com os pés grudados, não, ele tem um sistema diferente e é legal, é bem bacana, isso é um ponto positivo também. Um ponto positivo que é negativo também, já vou falar sobre isso, mas é um ponto positivo, pelo menos é assim, que é o que? O braço destacável. Então você saca aqui o braço, você vem, tira ele daqui, você saca o braço inteiro. E aí ele é um ponto positivo porque você pode fazer uma manutenção, trocar uma cápsula, em vez dele ficar preso aqui o braço totalmente fixo aqui para você mexer na agulha, você tem que fazer um malabarismo, aqui não, você simplesmente saca o braço aqui e pode fazer uma manutenção, tanto daqui para cá, como daqui para lá. Então você consegue fazer uma manutenção legal e poder tirar o braço aqui e olhar. Veja no vídeo de demonstração dele, eu tiro lá o braço, você vai ver. Você consegue fazer uma manutenção na cápsula ou trocar a cápsula com mais facilidade. Claro, né? Aí ele se torna um ponto negativo, por quê? Porque uma versão desse toca-discos tem um shell destacável aqui. Então que ele é mais padrão, você encontra mais facilmente. Então se você tem um shell destacado aqui, você consegue tirar essa peça normal, como se fosse tirar aqui normalmente. E aí, como ele é mais padrão, você consegue adquirir outras peças e tirar uma cápsula aqui, você não precisa ficar tirando a cápsula, você simplesmente retira o head shell, como é nos head shell universal dos toca-discos profissionais. Mas aqui você tem essa opção. E numa versão mais básica você tem aqui. Então seria melhor que fosse aqui, porque você tem mais opções de trocar o braço. Aqui, se você quiser ter várias opções de cápsula e agulha, você tem que trocar o braço inteiro. Você tem que arrumar um braço inteiro para trocar aqui. Mas por que esse toca-discos não é aqui o sistema de encaixe e desencaixe? Por causa do centro de massa do braço, né? Então digamos aqui, você tem um centro de massa aqui no braço, então quer dizer que você tem um encaixe, um soquete com encaixes, com plugs e tudo mais, tudo aqui. Correto? O botão aqui. Então o teu centro de massa do braço vem para frente. Quer dizer o que? Interferindo na cápsula e na agulha, justamente a moving coil que não necessita ter tanto contrapeso aqui. Então você traria esse peso, essa massa que está aqui atrás para frente, tendo que colocar mais contrapeso lá. Então, o que acontece? Por isso que esse conector está para trás, para o centro de massa ficar atrás e não na frente. É uma vantagem, como eu disse, é uma vantagem pelo tipo de braço, se for comparar com o braço mais simples, que é aqui o destacamento do shell, mas é uma desvantagem porque você tem que trocar o braço inteiro se quiser ter mais de uma opção de cápsula. Já vou falar um pouco mais sobre isso no ponto negativo. Continuando. O braço reto, né? O braço reto é um ponto positivo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que prefere o braço em S, tem gente que prefere o braço em J, tem gente que prefere o braço reto, tem gente que prefere, sei lá, um outro tipo de braço, mas o braço reto sim é uma vantagem
desse toca-discos, porque tem, como eu já disse, menos massa do que um braço em S, né? Então você tem menos massa no braço e tudo mais. Mas tem suas desvantagens, porque um braço em S, ele alinha a cápsula e a agulha corretamente com, né, a transição da cápsula para o centro do disco. Aqui não, aqui se você colocar ele reto, ele vai ficar reto e vai ficar meio torto quando chega no final. Por isso que ele tem uma curvatura aqui e existe uma regulagem aqui, tá? Mas, braço reto, como disse, a história de braço reto, S, tem as suas vantagens e suas desvantagens, e o braço reto tem as suas vantagens e é um ponto positivo aqui, tá? Pitch control separado, já falei sobre isso, mas vou repetir um ponto positivo, que é o que? O pitch control está separado do quartzo. Como eu já disse, então é uma vantagem você ter o pitch control. Você ter o pitch control é uma vantagem, e você ter ele separado, isso quer dizer que eu posso utilizar ou posso não utilizar aqui, isso é um ponto positivo. Bom, então é isso, os pontos positivos aqui eu já mencionei, existem algumas diferenças do motor e tudo mais, mas basicamente é isso, tá? Se eu esqueci de alguma coisa, deixem aí no comentário o que você acha desse toca-discos, se você tem alguma experiência, deixa aí. Vamos aos pontos negativos agora do toca-discos, vamos lá. Bom, os pontos negativos, que também é positivo, é o braço destacável. Acabei de falar que o braço destacável é um ponto negativo, né? O destacável do Red Shell aqui, você teria mais opções para você poder utilizar o Red Shell. Com o braço inteiro, você vai ter que ter só do D35 e só do XP2, e eu acho que o QT2 ou QT2 também. Então você teria que comprar um braço inteiro se você quer ter várias cápsulas e utilizar várias cápsulas aqui sem precisar ficar tirando e pondo. Então é um ponto negativo, mas como disse também é um ponto positivo, como eu já disse aí. Então o braço destacável é um ponto negativo. Bom, um ponto negativo que é controverso, mas para quem acompanha esse canal sabe que isso para mim é um ponto negativo, é o sistema automático. Então, como é um equipamento full automático, ele tem todo o sistema automático. Ele tem um sistema automático de início, então ele vem aqui no disco de 33, vem no disco de 10, vem no disco de 7, normal. E também ele desaciona, então ele vem aqui e desaciona. A parte de desacionar, de simplesmente levantar o braço e vir até a base, até que não é tão problemático, apesar de ele estar no mesmo sistema do que leva o braço até o ponto inicial. Para mim, o ideal mesmo seria sem nenhum tipo de automático. Quer dizer o quê? O motor livre, totalmente livre, mexendo, né, trabalhando com o prato. E aí chega aqui no final, talvez um start, que ele simplesmente bata o braço no start, como existe nos toca-stop da Polivox, alguns toca-discos da Gradiente também. Então, chega no start, ele desligue e pare. Simplesmente pare com a cápsula aqui. Não tenha que o motor não tenha que levar uma engrenagem que vai puxar um eixo, que vai levantar o braço, que vai trazer o braço para trás. Isso tudo acarreta problemas no motor e na audição também, tá? Então por quê? Porque o meu motor está aqui, por mais que ele esteja livre enquanto eu não aperto Start, ele tem uma engrenagem que está aqui grudada nele. Então tem alguns problemas que podem acontecer, que é ele raspar às vezes na engrenagem, que é ele fazer algum barulho, até mesmo forçar o motor, né? Tipo, se a engrenagem não estiver bem lubrificada, ele pode forçar o motor. Então a vida útil do motor, que seria o ideal só girar o prato, tem também esse esforço de levantar o braço. Se você deixar travado aqui, ele fica forçando. E tem vários problemas que acarretam isso. Engrenagens tortas, engrenagens sem lubrificação. Então o automático é legal, mas também para mim é um ponto negativo, tá? E um outro problema que acontece nesse tipo de toca-discos é que se você está com o automático funcionando, principalmente na hora de desligar, ele tem um sensor que ele bate aqui e aciona a engrenagem que traz o braço. Nas últimas faixas, se você, exemplo, assim, quero botar o disco, quero escutar uma última faixa e ela está grudada quase no selo, às vezes, quando você põe manualmente o braço aqui, ele entende que o braço está querendo desligar e desliga. Então é um problema, na minha opinião, é um ponto negativo o automático, tá? Bom, outro ponto negativo é justamente o braço reto, né? Claro, é uma configuração do equipamento assim, mas eu particularmente prefiro o braço em S, tá? O braço em S ele tem mais massa, mas o braço em S a gente tem, parece que como é que eu posso te dizer, um arrasto
né, um arrasto da agulha para o centro do centro aqui da espiral, né, porque ele vai espiral, ele vai puxando, 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 e isso aqui ele não fica alinhado, às vezes ele tá assim, às vezes não tá. Então o que acontece? O braço em S, para mim, ele tem um arrasto mais livre. Mais livre. Normalmente os braços em S, eles têm um sistema de arrasto mais livre. Então, para mim, é um ponto negativo, tá? Então, basicamente é isso. O que eu me lembrei aqui são esses os pontos negativos e os pontos positivos. Se você tem alguma discordância do que eu falei, ou então tem alguma outra coisa que eu esqueci, tanto no negativo como no positivo, deixe aqui no comentário a sua sugestão ou a sua opinião sobre o XP2 da Gradiente. E por último, vou falar aqui só um ponto negativo, mas que infelizmente não é por causa do equipamento, mas sim pela idade do equipamento e da falta de assistência ou de reposição de peça, que é justamente a cápsula. Então ela é um ponto positivo, sim, é uma cápsula muito legal, só que o que acontece? Não existe mais agulha, não existe mais reposição. Se existir uma reposição de agulha para a cápsula original, o preço da agulha é o preço de um toca-discos. Então, isso é um ponto negativo, mas deixei ele de fora porque é mais pela idade. É óbvio que lá em 1984 você tinha agulhas à vontade para comprar. Talvez sim, talvez não, né? Porque essas agulhas elas vinham de fora, talvez tivesse disponibilidade, talvez não. Mas o que a gente sabe é que hoje em dia, você pega um equipamento desse com cápsula original, você tem que tirar a cápsula e colocar outra cápsula, porque a cápsula original não tem agulha ou não vale a pena adquirir agulha para colocar aqui. Então é isso, esse foi a minha opinião sincera sobre o XP2 da Gradiente. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E é isso aí, aguarde um próximo Opinião Sincera. Valeu!